Ah, entendi. Ou não? Sunrise seria o nascer do sol, porque é o sol subindo, na verdade, que o rise é subir. Então, a Entendi. gente, em português, a gente chama nascer do sol, mas rise é o subir do sol, literalmente. Waking up, I check the price of Bitcoin. Scrolling on down through the shitcoins. Hot damn, I'm up 20 bands. Blessings once again, like ooh, ooh, ooh. Tocando aí, beleza. Aí, essa construção, que eu achei interessante ter aqui no vídeo, que é So there's only many penthouses. Então, o que é o interessante aqui? Que ele fala aqui, there is only. Então, só tem, tipo assim, tem apenas muitas coberturas. E aí é esquisito para a gente no português, porque se tem muitas, por que ele está falando apenas? E aí a ideia de falar dessa forma, de usar essa construção, é dizer assim, beleza, é porque muitas vezes aqui no português a gente às vezes exagera. Ah, tem poucas coberturas. Aí vem alguém e fala, ah, não, tem 200 e não sei quantas coberturas nesse bairro tal. Então não é pouco. Mas só que no inglês você usa as duas ideias para passar a mensagem. Então fica assim, tem apenas muitas coberturas em Londres. E aí a ideia disso é dizer assim que, beleza, eu reconheço que não é só uma ou duas, mas é finito, uma hora acaba. Então, a ideia é essa. So there's only many penthouses in London and In Paris Paris that they could buy. There's only que eles possam comprar. so many ranches in Wyoming that they could buy. Aí ele usou de novo. There's only so many ranches in Wyoming that they could buy. Então, como é que é? Tem apenas muitos ranchos em Wyoming, é um estado dos Estados Unidos, that they could buy, que eles possam comprar, que é finito. Eles têm muito dinheiro, não sabem o que fazer com o dinheiro, porque eles podem ir comprando rancho atrás de cobertura, uma hora acaba, eles vão ficar com o dinheiro lá sobrando. And so we had this problem. So you create all this money, the money goes upward. Aproveita para deixar o feedback aí do que vocês acham, tipo, dessa aula que eu vou falando sem a interação, né? A interação é muito boa porque eu vejo, às vezes eu não vou achar que uma coisa seria uma dúvida e ela vai ser. Então, quem está assistindo consegue aproveitar bem também. Mas aí eu vou no meu ritmo aqui, né? Então, diga aí o que vocês acham melhor. Então, vamos lá. So, you create all this money. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. So, they have this problem. Então, eles têm esse problema. We have... Calma aí. So you create all this money, the money goes up. So many ranches in Wyoming that they could buy. And so we had this problem. So you Tá, é porque ele meio que, tipo, mudou a linha de raciocínio, né? Então, eles estavam dizendo, então nós, só mudou. We have this problem. Nós temos esse problema. create all this money, the money goes upwards. So, you create all this money, the money goes upwards. E aí, uma possível interpretação que a pessoa teria, não vou nem falar isso, porque eu não quero confundir ninguém, mas o sentido que dá aí essa palavra upward, ela passa a ideia de esse words que tem, existe forward, existe towards, tem várias palavras que usam esse sufixo words, e ele normalmente, ele vai querer dizer na direção de. Então, aqui está dizendo que em direção para cima. E aí ele não está falando sobre valorizar o dinheiro e tal. Ele está dizendo que se você cria esse dinheiro, que aí seria, ele está falando do Bitcoin, esse dinheiro tende a subir, no sentido de que ele vai parar na mão de quem tem mais dinheiro. To wealth inequality point, to your earlier point. E aí é que ele menciona uma coisa que não teve aqui no vídeo, que é um corte de uma conversa maior, que aí ele está falando, isso é uma coisa, é uma das questões lá como é que chama? Desigualdade. Que falamos mais cedo e tal. To your earlier Voltei por aqui, tá? Beleza. The question is then, well, what do rich people do with money? There's only so many. The question is, what do rich people do with money? Putz,
teve uma coisa, acho que vou deixar para comentar uma coisa que eu lembrei que teve lá antes, mas em outra ocasião, quando acontecer de novo. Tá. Então, o que as pessoas fazem com dinheiro? There's only so many equities they can buy. There's only so many equities they can buy. Então, aí equity aqui é uma palavra mais geral que está associada a patrimônio, nesse caso, a patrimônio. Então, tem apenas so many que eles podem comprar. Então, uma hora acaba. shares in Nvidia and Apple, and Aí aqui ele dá outro exemplo. There's only so many shares in Nvidia, Microsoft. Apple. Aí share é uma palavra... E aí, Igor, tem um palpite aí? Share? So many, muitos compartilhamentos pela NVIDIA, Apple e Microsoft? Share pode significar compartilhamento, mas nesse caso aí, ele fala sobre o que foi compartilhado, digamos assim, para manter... Visualizações, né? Seria nesse sentido? Oi? Seria no sentido de visualizações, então? Não, fora do contexto de social media. Nesse caso aqui, ele está falando sobre as ações em si, porque as ações é um jeito de você dividir a empresa para compartilhar entre pessoas, para colocar esse raciocínio de compartilhar. Entendi. Então, nos Estados Unidos, normalmente se chama ações de stocks, que foi a palavra que a gente viu antes ali. E shares, normalmente, ações, é mais comum usar essa palavra na Inglaterra. Mas ele, no caso, ele está passando a ideia de que, as partes divididas da empresa. Passa mais ou menos a ideia do que uma ação é, mas ele falou isso. Tá. Então, uma hora acaba as ações da NVIDIA, Apple e Microsoft. They could justify. Well, money needs to find a home. Que eles conseguem justificar, porque eles podem ficar dividindo a empresa em milhões para sempre. Só que eles vão falar, putz, aí você está acabando com a empresa, aí não dá para justificar mais, né? Então seria nessa ideia. Well, money needs to find a home. And it's found a home in Bitcoin. E essa frase aí? Peraí. So money needs... O dinheiro precisa encontrar uma casa e encontrar uma casa no Bitcoin. E encontrou, né? O dinheiro precisava encontrar uma casa e encontrou essa casa no Bitcoin, seria isso? Um lar, né? Isso, a ideia é essa. Aí, literalmente, aqui diz and it's found, e ela é encontrada no Bitcoin. And so once it has mass adoption and literally the wealthiest family... And so once it has mass adoption... Aí, and so once it has mass adoption... Once é uma vez, seria isso? Isso. Então, uma vez que isso está isso tem a adoção da massa, né? Seria isso? Isso, é interessante porque o once, ele é a palavra que significa uma vez, né? I do this once a week, eu faço isso uma vez por semana. E aí, nesse caso, é um outro sentido, mas que no português também combina com a palavra uma vez, porque o que ele está dizendo aí é assim, então, uma vez que essa adoção em massa aconteça, entendeu? Não é dizendo que é uma vez, é dizendo assim, a partir do momento que acontece, né? Tal coisa vai ser isso, isso e isso. Really, the wealthiest families on the planet are starting to park serious... And literally, the wealthiest families on the planet... Adoção de massa e literalmente essa palavra não sei qual é. Wealthiest. Essa palavra aí vem de wealth. Cadê? Vem de wealth, que é riqueza. Entendi. Ela, normalmente, por exemplo, se você pesquisar no Google,
é mais fácil você encontrar, por exemplo, rankings das pessoas mais famosas do mundo, não vai ser lá o richest, vai Uhum. ser wealthiest. São pessoas que são mais abastadas. Então, wealthy people. Beleza. Aí, continuando então. Então, nesse sentido aí, literalmente as pessoas... e a partir dessa adoção de massa, é literalmente com as pessoas mais abastadas do planeta, As famílias, né? Mas é as isso. famílias mais Starting abastadas, to park serious monies in Bitcoin. elas começaram a to park, que seria reservar. Parque é estacionamento, né? Talvez. Uma das Ou expressões, né? além de parque mesmo, Começaram a estacionar, entre aspas, né, seriamente o dinheiro ali no Bitcoin, né? Começaram a aplicar, né? Seria isso. isso, exatamente. E aí aqui ele usa essa palavra monies, que é uma palavra incomum, no sentido de que, como a palavra money é incontável, normalmente quando é muito dinheiro, a gente não vai falar monies, vai dizer a lot of money. Então, nesse caso aí, é um uso que ele colocou mais específico, no sentido de que, assim, nas finanças, é como se fossem ali várias fontes de dinheiro Entendi. em Bitcoin. And because it's scarce, it's easy to transfer, and it's just a winner. Sometimes Because it's scarce, it's easy to transfer, and it's just a winner. Because o scarce a gente falou é escasso, né? Isso. Because isso é escasso e é fácil de transferir e é apenas vencedor, seria esse sentido? Ou apenas aí é no sentido de é simplesmente um vencedor. Simplesmente vencedor, beleza. sometimes there's a mass adoption and it just rises to the surface. And I think Bitcoin. Yeah. Sometimes there is a mass adoption and it just rises to the surface. I think Bitcoin. Aí, essa parte aí. Just rises. Just rises é apenas criou, né? Rise é tipo... nasceu, seria isso? Rise? Nesse sentido? Ah, entendi. Ou não? Sunrise seria o nascer do sol, porque é o sol subindo, na verdade. Porque o rise é subir. Então, a Entendi. gente, em português, a gente chama nascer do sol, mas rise é o subir do sol, literalmente, em inglês. Sunrise e o sunset. Aí o set ele se pôr mesmo. Então, quando tem essa mass adoption, it just rises to the surface. É como se fosse assim, uma coisa emerge, surgindo como algo muito bom. Uhum. And I think Bitcoin is Bitcoin... that. Speaking. Eu acho que o Bitcoin é isso. Ok. Acabou. Aí aquele vai mudar de assunto e corta o vídeo mesmo. Fechou. Beleza. Então, nice. Qual que é o seu feedback? Aliás, eu vou dar tchau pro pessoal, aí depois eu paro de gravar aqui, aí você me fala o que você tá achando, questão de ritmo e tudo, e a gente vai vendo aí. Então, galera, fechou aí o vídeo de hoje, e deixem, como eu falei aí, o like, se inscrevam, sugestões, eu quero muito ouvir vocês e saber o que vocês se interessam mais em aprender, qual é o nível do inglês você quer ver gramática, que raramente as pessoas querem ver gramática, mas como é uma coisa que menos ativa, né, você não está conversando comigo necessariamente. Então, talvez gramática seja interessante também. Me conta aí e vamos que vamos. Valeu, galera. See you next time. Waking up, I check the price of Bitcoin. Scrolling on down through the shitcoins. Hot damn, I'm up 20 bands. Blessings once again, like ooh, ooh.